E aí, primeiro ano, vamos iniciar as questões de recuperação, trazendo para vocês 4 vídeos, e desses 4 vídeos, nós vamos ter 10 questões em cada um, ok? Vamos começar com as 10 primeiras. Na primeira questão, nós temos aí equação modular. E para resolver equação modular, você tem que entender o seguinte, que dentro dessas duas barrinhas aqui, ó, eu posso ter ou um número positivo, ou dentro dessas duas barrinhas, eu posso ter um número negativo. E o resultado dessas duas barrinhas sempre vai ser um número positivo. O resultado de qualquer módulo sempre vai ser um número positivo. Então, tendo isso em mente, o resultado dessas duas barrinhas aí, ó, é o número 1. Então, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu posso afirmar que x ao quadrado menos 8x mais 13 pode ser 1, ou que x ao quadrado menos 8x mais 13 possa ser também menos 1. Aí, eu vou ter duas equações, e dessas duas equações, eu já suspeito que é a equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, você resolve por soma e produto ou Bhaskara. Eu vou resolver por Bhaskara, tá? Para isso, eu vou organizar essa equação. Eu vou passar esse 1 aqui, ó, que está do lado direito, para o lado esquerdo, trocando sinal. Então, ficaria assim, ó, x ao quadrado menos 8x mais 13 menos 1 igual a zero. Aqui ficaria x ao quadrado menos 8x mais 13 mais 1. Passei para o outro lado, igualei a zero. Vou organizar mais um pouquinho, porque o 13 pode se juntar com o 1. No caso, 13 menos 1 eu vou ter 12. E também eu posso organizar essa segunda equação aqui, ó. Vai dar mais 14. Pronto. Feito isso, nós temos o nosso próximo passo, que é resolver o Bhaskara. Resolver o Bhaskara é achar os termos, os coeficientes da fórmula de Bhaskara, né? E o valor do A é o valor sempre que está junto com o X. Quando não aparece nada, é o número 1. Então, o A vale 1. O B, o A sempre está junto com o X ao quadrado. O B sempre está junto com o X. E o C está junto com 12, que é sem letra nenhuma. Então, o A sempre junto com o x ao quadrado, ou a letra ao quadrado. O B sempre junto com o x. E o C é aquele termo que é independente, não tem letra com ele. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Você vai colocar aí, ó, B2 menos 4AC. Aí o valor do A, você vai colocar no lugar onde a fórmula está aparecendo. O valor do B, aonde na fórmula está aparecendo, e o valor do C, aonde na fórmula está aparecendo. Então, nós temos aí, ó, delta é igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12. Então, o delta é esse valor. Você viu que eu coloquei em parêntese? Eu coloco em parêntese, não é só para lembrar o seguinte, que o menos também está elevado ao quadrado. Se você não colocar o parêntese, vai estar errado? Não. Mas você vai ter que forçar a lembrar que o menos também está elevado a 2, tá? Se você só colocar o 8 elevado a 2, vai ficar negativo, e aí não vai dar certo. Então, é menos ao quadrado, que é menos vezes menos, e 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que vai dar 64, positivo. Menos o 4 vezes 1 vezes 12, que vai dar 48. Se eu subtrair os dois ali, eu vou ter o valor de 16. Achei o delta, acabou a minha expressão? Não. A gente vai para a resolução final, que é jogar na fórmula final do Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Quem é o b, quem é o a, quem é o delta, são valores que a gente acabou de achar. Então, eu tenho menos o b, aí observa. Tá vendo que o b aqui é negativo, que está menos 8.
Esse menos da fórmula vai ficar mais b. Então, mais 8. Mais e menos. A raiz desse carinha, qual que é a raiz de 16? É 4. Tudo isso sobre 2 vezes o valor do A. 2 vezes esse valor é 2. Aí você vai ter uma soma e uma subtração. Quando eu digo que você vai ter uma soma e uma subtração, é daqui, ó. Esse você tem um mais e esse aqui você tem um menos. Ok? Então, nós teríamos 8 mais o 4 dividido por 2 e 8 menos 4 dividido por 2. 8 mais 4 é 12. 12 dividido por 2, 6. 8 menos 4 é 4. Dividido por 2 é 2. Então, esses aqui são os dois valores de x que assumem ali, ó, na resolução desta equação. Agora, vamos resolver a próxima. Deixa eu chegar essa aqui um pouquinho para lá. Pronto. Aí a gente vai descobrir novamente o valor do A, do B e do C. O valor do A está junto com o x ao quadrado, que no caso é 1, não aparece, mas está lá. O valor do B é menos 8, novamente. O valor do C é 14. Nós temos o delta, que é B2 menos 4AC, aonde vai ter o valor do A, você coloca o valor do A. Aonde tem o valor do B, você coloca o valor do B. E aonde tem o valor do C, você coloca o valor do C. Então, nós temos menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 14. Menos 8 ao quadrado a gente já fez, que deu 64. Menos 4 vezes 1 vezes 14 é só fazer 4 vezes 14, porque 4 vezes 1 é 4. Então, 14, 4 vezes, nós temos, ó, 16. Nós temos 5. Então, deu 56 negativos. 64 menos esse 56, nós vamos ter um total de 8. Delta é positivo, você continua porque vai ter raízes. Essas raízes, porque o delta não tem raiz exata, essas raízes vão ser irracionais. Então, toma cuidado na hora de fazer a próxima parte, ó. É menos b, mais ou menos, raiz do delta, tudo isso sobre 2a. Menos o b. Então, é menos, tem que lembrar desse detalhe, esse menos da expressão com menos do valor do b vai ficar positivo, menos e menos é mais. Então, vai ficar 8 positivo, mais ou menos, a raiz desse cara. Aí, vamos colocar um asterístico aqui, ó. A raiz do 8 não tem exata. Não tem exata, mas você vai fatorar. Então, raiz de 8 fatorada, você vai começar a dividir por números primos. No caso, a gente só vai dividir por 2. 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. O que eu vou fazer com esses 3, 2? Como é uma raiz quadrada, o índice é 2, você vai tirar de dupla, de 2 em 2. Tirar o quê? Tirar esse 2 para fora, porque formou uma dupla. Para fora da onde? Para fora da raiz. Então, fica 2, porque eu tirei uma dupla de 2. E aqui esse 2 não teve dupla, ele vai ficar sozinho e vai ficar dentro da raiz. Se ele tivesse dupla, ele também sairia da raiz. Então, a forma fatorada da raiz de 8 é 2 raízes de 2. Tudo isso sobre 2 vezes o valor do A. E o valor do A, a gente viu que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Aí, a gente vai ter uma soma e uma subtração. A soma é 8 mais as duas raízes de 2 sobre 2. E a subtração é 8 menos 2 raízes de 2 sobre 2. Porém, todavia, contudo, o 2 divide
divide esse 2, é divisor comum desse 8 e também desse 2. Então, a gente pode melhorar essa resposta, dividindo todo mundo por 2. Então, eu divido 8 por 2, eu vou obter 4. Eu divido 2 por 2, eu vou obter 1. E 1 raiz de 2 é raiz de 2. Então, eu vou ter 4 mais raiz de 2 e 4 menos raiz de 2. Então, todos esses resultados aqui são possíveis de ser resultados da equação modular inicial. Essa é a sua primeira questão. Segunda questão. Nós temos aqui que descobrir a soma dos valores de x e de y. Então, a gente vai ter que resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, você pode isolar uma letra e substituir em outra equação, ou fazer o método da soma ou subtração de equação. Mas para fazer esse método, você precisa cancelar uma letra. A letra que você vai cancelar é bem pessoal. Você pode cancelar o x, você pode cancelar o y. Mas cancelar essa letra, você vai precisar manipular a equação. Então, veja só. Se eu transformar esse y aqui em menos 5y, eu vou pegar esse menos 5, juntar com esse mais 5 e vou zerar uma letra. Então, o meu objetivo vai ser o quê? Vai ser cancelar o y, transformando ele em menos 5. Para transformar esse cara aqui em menos 5, você vai multiplicar toda a equação por menos 5. Pode multiplicar por qualquer valor, pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser as duas ao mesmo tempo, tá? Desde que você consiga manipular e cancelar uma letra. Então, menos 5 vezes todos os elementos, tá? Então, é menos 25x, que eu multipliquei aqui por menos 5. Multiplica aqui por menos 5, vai dar menos 5y. Multiplica aqui por menos 5, obedece o sinal, tá? Ó, menos com menos vai dar mais. 18 vezes 5, nós vamos ter 90. Pega aqui e copia a última equação. Por quê? Porque eu não precisei manipular. E se eu não precisei manipular, eu já atingi o objetivo. Qual que era o objetivo inicial? Cancelar o y. Mais 5 com menos 5 vai zerar. Acabou. Aí eu vou somar as duas equações, juntar elas. Então, eu devo 25, mas eu tenho 2. Eu estou devendo 23. Eu tenho 90 e tenho 2, eu vou ter 92. O que o x está fazendo? Ele está fazendo uma multiplicação com 23. Então, o 23 vai passar dividindo, vai passar fazendo a operação contrária. Então, 92 dividido por 23, nós vamos ter o valor igual a 4. 92, deixa eu fazer o 23 vezes 4 para confirmar. Deu 12, ó, 8 mais 1, 9, certinho. Deu exatos 4. Só que esse 4 é negativo, porque mais do 92 dividido pelo menos do 23 é menos 4. Acabei? Não. Por que não acabei? Porque eu quero o x e o y. Eu achei só o x. Aí agora eu vou pegar qualquer uma das equações. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser a que eu manipulei, tá? E substituir o valor do x por menos 4. Então, pode ser qualquer uma das três. Eu vou pegar a segunda. Porque eu quero? Pode pegar qualquer uma que você quiser, tá? Não se sinta obrigado. Então, olha, no lugar da letra x, aqui, ó, eu vou colocar o número menos 4. Então, no lugar da letra x, eu estou colocando o valor igual a menos 4. Então, eu tenho 2 vezes menos 4, coloco parêntese para ter uma organização visual, tá? Para não misturar dois sinais. Mais 5y
igual a 2. Você percebeu que eu só copiei o restante desta equação. Aí agora vamos resolver essa para a gente achar o valor do y. Resolvo essa multiplicação, ela dá um valor igual a 8, só que 8 negativo, mais com menos. Vou copiar o restante e vou lembrar como que resolve a equação. Letra de um lado e número do outro, né? Então, veja só, 5y é igual a 2. Esse 8 vai passar para o outro lado, só que ele está mais, ele vai passar, ele está menos, né? Ele vai passar mais. Então, 5y é igual a 10. E o y vai ser o quê? Passa esse 5 dividindo. Então, 10 dividido por 5, o y vai ser 2. O que o exercício quer? Ele quer que você some o x mais o y. Olha lá, soma do x mais o y. Então, agora, você vai somar o valor x mais o valor y. Então, você vai ter o valor menos 4 mais 2. Você deve 4 e tem 2. Você vai continuar devendo 2. Temos a alternativa? Temos letra B. Vamos então para 3. O que tem na 3? Na 3 nós temos uma função quadrática. Nessa função quadrática, o exercício quer que você determine a altura máxima. Toda vez que te pedir isso, ponto máximo, ponto mínimo, altura máxima, altura mínima da parábola, ele está querendo que você desenvolva y do vértice e talvez até o x do vértice. Então, o que é o y do vértice? O y do vértice é dado por essa fórmula, menos delta sobre 4a. Observe a fórmula. O que eu preciso? Eu preciso do delta e preciso do valor do a. Então, eu tenho uma equação, olha a equação aqui é a equação, e nessa equação eu preciso achar o delta e achar o valor do a. Então, vamos achar o delta. Para achar o delta, eu preciso do a, do b e do c. O a sempre está junto com o x ao quadrado. Então, é menos 0,1. O b sempre está junto com o x. Então, é 1,2. O c sempre está junto com ninguém. É o termo independente. É o que não tem letra. Qual que é a fórmula do delta? B2 menos 4AC. Quem é o valor do A? Tá aqui. O valor do B, ó, tá aqui. O valor do C, ó, tá aqui. Não pode esquecer de substituir adequadamente os valores. Então, o valor do B ao quadrado, menos 4 vezes menos 0,1, vou colocar um parêntese só para separar dois sinais, vezes o valor do C, que é 2,5. Então, nós temos aqui, ó, 1,2 elevado a 2, esquece a vírgula, faça 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. Mas como a gente estava multiplicando 1,2 vezes 1,2, o nosso resultado tem que ter duas casas depois da vírgula, ok? Então, se tem duas casas depois da vírgula, vai ter que ficar ali entre 1 e 4. Agora, vamos fazer essa multiplicação toda, mas antes vamos fazer o sinal. Menos e menos vai ficar mais. Aí, você vai vir com 4 vezes 0,1 vezes 2,5. Vou esquecer a vírgula, eu vou fazer 4 vezes 1 vezes 25. Esqueci a vírgula de todos os números, tá? Então, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 25, ou seja, 25 4 vezes, nós vamos ter 100. Pronto. Agora, eu vou posicionar a vírgula. Mas como que eu vou posicionar a vírgula? Ó, aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho uma casa também. O resultado dessa multiplicação tem que ter duas casas. Então, eu fiquei com 1,00, que é 1. E 1 mais 1,4, nós vamos ter 2,4. Na verdade, 2,44. Esse é o nosso delta. Bom, para achar o y do vértice,
Eu precisava do delta, já tenho ele, e precisava do valor do A. Então, eu tenho, ó, menos 2,44, que é o valor do delta, que a gente acabou de achar aqui. E o valor do A, nós temos aqui, ó, como 0,1. Então, dividido por 4 vezes 0,1. 0,1 representa o quê? 10 centavos. 10 centavos 4 vezes vai me dar 40 centavos. Então, eu estou com uma divisão de 2,44 por 0,4. Ou seja, 40 centavos. 0,40. Por que eu coloquei já 0,40? Porque eu já igualei as casas depois da vírgula. Para a gente fazer divisão de decimal, as casas deverão estar igualadas. Agora, esquece a vírgula. Faça a divisão de 244 por 40. Ok? Aí vai ver quantos 40 cabem no 244. A gente sabe pelo menos 6, porque vai dar 6 vezes 40, vai dar 240. 240 para 244 é 4. Vamos acrescentar um zero e uma vírgula. Quantos 40 cabe nele mesmo? Uma vez só. E não vai sobrar absolutamente nada. Então, o nosso y do vértice, a gente tem o valor igual a 6,1. O que é isso? Representa a altura máxima da bola. Ao arremessar, a altura máxima que a bola atingiu foi o valor de 6,1. Ou seja, 6 metros. Letra A. E a 4? A 4 ela é bem interessante. Porém, eu vou pedir para vocês desconsiderar essas alternativas. Ok? Não vamos usar a alternativa, porque ela está com equívoco na alternativa correta. Veja só como é que vai funcionar. Você tem o valor do x valendo meio, e esse meio você tem que colocar no lugar do x, aparecendo em dois momentos da expressão. Então, você teria 3 vezes 1 sobre 2, que é meio, elevado a 2, porque o x está elevado a 2, mais 5 vezes 1 sobre 2, menos 8. Tá, só fiz a substituição. Aí, agora, a gente vai resolver. Para resolver essa potência aqui, essa aqui, 1 elevado a 2, nós vamos ter 1. 2 elevado a 2, nós vamos ter 4. Vou copiar o restante. Aí, agora, a gente vai fazer a multiplicação de fração. Para multiplicar a fração, quando a gente tem esse número inteiro aqui, ó, a gente tem que lembrar que embaixo dele está o número 1. Ok? E aí, ao multiplicar a fração, você vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. O numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então, nós vamos ter, ó, 3 quartos, 3 vezes 1, 1 vezes 4. 1 vezes 4. 5 vezes 1 e 1 vezes 2. Pronto. A partir daqui, nós temos o processo de soma e subtração de fração. Para somar e subtrair fração, você tem que tirar o MMC. Porém, o MMC de múltiplos entre si, por exemplo, 4 é múltiplo de 2, vai ser o maior número. Então, o maior número de 4 e 2 é o 4. Pronto. Vamos ter que lembrar que embaixo de um número inteiro que não tenha fração, quem está embaixo dele é o número 1. O que eu vou fazer com esse 4, que é o nosso MMC? Vou pegar ele, vou dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Então, dividir e depois multiplicar. Dividir e depois multiplicar em todas as frações. Então, bora lá. 4 por 4 é 1. 1 vezes 3 são 3. 4 vezes dividido por 2 é 2, vezes 5 é 10. 4 dividido por 1 é 4, vezes 8 é 32. Então, vamos fazer a operação. 3 mais 10, nós temos 13, né?
13 menos o 32, é aí que sim a gente tem 19. Só que esse 19, ele é negativo. Porque eu estou com 13, estou devendo 32. Então, eu vou continuar devendo 19, porque eu só pude pagar 13. E aí, eu vou dividir isso por 4. Então, esse resultado é o resultado final da questão número 4. Ok? Na questão número 5, você tem uma função polinomial. E função polinomial, você tem que saber a regra. A regra é a fórmula, é a lei de formação. A lei de formação dessa função polinomial do primeiro grau, que é a função afim, você tem ela como f de x igual a x mais b. Aí a gente precisa agora denominar aquelas coisinhas ali que foi dada. Olha, falou que f de 4 é igual a 1. O que é isso? Você viu que eu comecei com f de x e dentro do parêntese eu tinha x? Então, se eu tenho x dentro do parêntese, aqui também vale x. Então, esse cara é x, esse cara é x. Então, se eu escrever f de x igual a 1 e f de x igual a menos 3, isso quer dizer o quê? Que quando o x for 4, eu vou ter o f de x, que é o y, igual a 1. Quando o x for 2, eu vou ter o f de x, que é o y, igual a menos 3. Bom, aí agora nós vamos pegar aqueles dados e colocar nessa nossa lei de formação. Então, vamos lá, olha. O f de x aqui está valendo 1. Então, no lugar, vamos colocar a cor. No lugar desse cara aqui, f de x, eu vou colocar o 1. E também vou colocar o 3. Mas quando eu colocar o 1, eu vou ter um x igual a 4. Então, quando eu coloco 1, eu vou ter o x igual a 4, aqui. E quando eu coloco menos 3, eu vou ter um x igual a 2. Então, vamos lá, olha. Eu tenho 1 igual. Qual é o valor do x quando o f de x é 1? 4. Então, é a vezes 4 mais b. Vou colocar o valor menos 3 no lugar do x, do f de x. E quando for menos 3, o x vai estar valendo 2. Então, é a vezes 2 mais b. Prontinho. Aí agora, você viu que eu fiz aquelas chaves ali? Para que eu fiz aquilo? Porque aquilo ali vai dar um sistema, tá? Em um sistema, você vai manipular uma das equações para cancelar uma letra. Eu vou cancelar a letra b. Para isso, eu vou multiplicar por menos 1. Uma das equações, tanto faz. Eu vou multiplicar por menos 1 a de baixo. Ao multiplicar por menos 1, aqui não vai ficar menos o b? Menos b com esse mais b, vamos zerar, que é o objetivo. Então, a primeira vai ficar igual. Só vou organizar aqui, ó. A vezes 4 é 4a. A de baixo vai ser toda trocada o sinal. Quando a gente multiplica por menos 1, a gente troca o sinal de geral. Então, era menos 3, passa a ser mais 3. O a vezes 2 vai ficar menos o 2a. A vezes 2 é 2a, negativo. E o b, que estava positivo, passa a ser negativo. Vamos somar as duas expressões. Aqui nós vamos ter 4. Aqui nós vamos ter 2a, 4 menos 2. E aqui o objetivo foi alcançado com sucesso, que era cancelar as duas letras. Pronto. E agora? 4 é igual a 2a. Vamos passar esse 2 para o outro lado, dividindo. Então, 4 dividido por 2 vai ser o valor do a. O a, então, vai ser 2. Terminei? Não, porque eu preciso do valor do b. Então, vamos pegar qualquer equação, pode ser qualquer uma, e substituir o valor do a como 2 para achar o b. Então, eu vou pegar a primeira, tá? Eu tenho aqui, ó, o valor do a como 2. Então, eu vou colocar 2 nesse local aqui.
Acompanhe, tá? Ó, ficaríamos então com 1 igual. Tô pegando esta expressão, ó. 1 é igual a 2 vezes 4 mais b. Então, 1 é igual, esse 2 vezes 4 é 8, mais o b. Passa esse 8 para o outro lado, menos 8, porque está positivo, vai passar negativo. Isso é igual a b. O menos 8, nós vamos ter menos 7. Menos 7 é igual a b. Pronto! Achou o A, achou o B. Nós temos que descobrir agora o valor de f de 20. Para isso, eu vou montar de novo a nossa expressão, substituindo o A e o B pelos valores que nós encontramos. Então, a expressão não era f de x igual a x mais b. Agora, eu não vou substituir nem o f de x e nem o x. Eu vou substituir o A, que a gente achou, e o b, que nós achamos, menos 7. Pronto! Agora é só descobrir o f de 20. F de 20 é o quê? No lugar da letra x, nós vamos colocar o número 20, que é aqui. Então, nós temos 2 vezes 20 menos 7. 2 vezes 20, 40. Menos 7, 33. Ok? Lembrando que todas as questões têm que ter cálculo para ser avaliada, tá bom? Algumas não vão precisar, mas a maioria tem que ter cálculo para ser avaliada. Então, se eu estou fazendo o cálculo, é porque tem que ter cálculo. Se eu não faço o cálculo, não há necessidade de cálculo, ok? Vamos para a questão 6. Na questão 6, a gente tem uma função quadrática e pede para descobrir valor máximo e valor mínimo. Então, se pede para descobrir valor máximo ou valor mínimo, a gente vai ter que descobrir y do vértice e x do vértice. Mas antes de descobrir x do vértice e y do vértice, eu só quero destacar uma coisinha aqui. Olha, se eu determinar o valor do a aqui e o valor do b dessa função, você lembra que o a está junto com x ao quadrado. Então, o a é esse valor aqui, ó. Ou seja, menos 3. E o b é o valor que está junto com o x, com a letra que não é o quadrado. Então, nós temos ali, ó, o valor do a negativo. E se o valor do a é negativo, nós temos uma condição muito especial para a parábola. Ela vai ter concavidade virada para baixo. Se o a fosse positivo, ela teria a concavidade virada para cima. Como é este caso aqui, o que nós temos? Nós sempre vamos ter, nesse caso, o ponto máximo. O que é isso? A parábola ela foi subindo, 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 subindo. Ela encontrou o máximo dela e depois ela voltou a cair, 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 cair. Então, quando eu tenho o A negativo, a parábola sempre vai ter essa concavidade, portanto, ela sempre vai ter ponto de máximo. Então, todas as alternativas que têm ponto de mínimo, nós vamos excluir. Valor mínimo. Exclui, exclui. Porque não vai ter valor mínimo para nenhuma. Então, já excluímos letra B e letra D. Logo, vamos ter que descobrir o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos colocar a fórmula de um e de outro. Ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice, já sabemos, menos delta sobre 4a. Agora, o valor do b e o valor do a, a gente já tem, que a gente já encontrou, né? Então, nós temos x do vértice. Ó, atenção, é menos o b. Aquele é negativo? Não. Então, permanece o sinal. Menos 2. 2 vezes o valor do a. Então, 2 vezes menos 3. Vou colocar parêntese para separar os dois sinais. Então, é menos 2 sobre menos 6, que é 2 vezes 3. Então, o x do vértice pode deixar assim? Até pode, mas as alternativas não têm esse valor. Logo, a gente vai ter que simplificar.
dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. E menos dividido por menos, a gente vai ter mais. Mais 1 e mais 6 por 2, 3. Agora vamos para o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Para fazer o menos delta, eu preciso do delta. Então, o delta não é b ao quadrado menos 4ac? Então, b ao quadrado, você lembra do valor do b? Olha lá o valor do b, olha. O valor do b é 2. Só que aqui eu vou te dar uma dica. A gente tem, ó, menos 4 vezes o valor do a. E você viu que a gente não tinha o valor do c? A gente não tinha. E aí, se a gente não tem o valor do c, qual é o valor que a gente vai obedecer aqui para ele? Se a gente não tem ele? 0. O c não vale nada. Então, toda vez que o c for 0, isso aqui vai ser zerado. O 4 vezes 3 vezes 0. Por quê? Qualquer multiplicação por 0 vai dar 0. Então, o delta aqui, ó, vai ser 4. Aí, agora, para achar o y do vértice, eu tenho menos delta sobre 4 vezes o valor do a. Então, menos 4 sobre menos 12. Menos com menos vai dar mais. Bora simplificar. Eu vou ter também 1/3. Portanto, o x do vértice e o y do vértice possuem os mesmos valores. 1/3 e também outro 1/3. Tanto o y quanto o x do vértice. Então, qual a alternativa que tem? Valor máximo 1/3 e também o x é 1/3. Então, a alternativa correta, letra E. Ok? Vamos para a 7? A 7, nós temos 2 gráficos e algumas coisas em relação a esse gráfico. Essas coisas em relação a esse gráfico é determinar coeficiente angular e aonde é só coeficiente angular e linear também aqui, ó. Linear, ó, aparecendo. Então, eu vou ensinar vocês a descobrir o coeficiente angular e linear de um gráfico. E esse gráfico é um gráfico da função do primeiro grau. Para descobrir isso, você vai precisar lembrar o seguinte. Vou pegar aqui mesmo, ó, do a. O coeficiente angular ele é dado pela variação do y dividida pela variação do x. Quando eu falo variação, é a diferença do y de um menos o y do outro, tá? Do x de um menos o x do outro. Então, eu preciso de 2 pontos para eu ter essa variação. Então, o primeiro ponto já está aqui, ó. Que ponto é esse? Que coordenada é essa? 2 para o x, tá vendo, ó? E 1 para quem? Para o y. Pronto. Essa é uma coordenada. O primeiro valor é x e o segundo valor é y. Depois eu vejo esse ponto aqui, mas esse ponto aqui, eu não sei qual é exatamente o valor do y. Então, eu não vou usar ele. Temos esse outro ponto aqui, ó. Esse outro ponto aqui, eu sei que o x está valendo menos 1. E esse y não está ligado a nada nesse eixo aqui, ó. Nesse eixo vertical. E o que é um nada? É 0. Então, esse ponto, essa coordenada é menos 1 para x e 0 para y. Aí, o que você vai fazer com esses 2 pontos? Você vai usar para achar o coeficiente angular. Você vai pegar o y de um menos o y do outro. Então, na ordem, 1 menos o 0. Ok. Depois, você vai pegar o x de um menos o x do outro. Porém, o 2 menos, que é o menos da expressão, com menos do ponto, vai virar o quê? Mais. 2 menos. Então, 2 menos menos 1
vai ficar 2 mais 1. Ou seja, vai dar 1/3. 1 menos 0, 1. 2 mais 1, 3. Esse é o coeficiente angular. O coeficiente linear é o coeficiente que nós temos, que é o valor que a reta toca o eixo do y. E esse valor ainda está indeterminado. Mas vamos analisar as alternativas. Veja só. Letra A. A função correspondente do gráfico 1 é essa. A gente já descobriu o coeficiente angular. Coeficiente angular, gente, ele é o valor que está junto com o x. No caso, é 1/3 mesmo. Até então tá certo, mas eu não tenho certeza do valor do b, que é o valor do coeficiente linear. E o gráfico 2 também tem essa mesma expressão. Vamos analisar a outra para a gente poder excluir. A função correspondente do gráfico 1 é 3x, olha lá, ó. O 3 é o coeficiente angular, mas a gente já achou que o gráfico 1, o coeficiente angular é 1/3. Logo, essa aqui, ó, tá totalmente errada. Não é essa. Pode excluir. Letra B. A letra C, a equação da reta do gráfico 1 passa pelo ponto -1. -1 e tem coeficiente angular -3. É mentira. A gente já achou o coeficiente angular como 1/3. Letra D. A equação da reta do gráfico 2 passa pelo ponto -1 e 0. Aqui o -1 e 0, ó, gráfico 2 está aqui. -1 e 0. -1 está aqui, ó. Ela teria que passar por aqui, ó, -1 e 0 para y. Ela passa? Não, ela não passa. Então, também é mentira. A equação da reta do gráfico 1 tem coeficiente linear igual a 1/3, sim. E coeficiente linear 1/3 e coeficiente angular -3. Tem coeficiente angular -3? Não, tem coeficiente angular 1/3. Então, eu nem precisei achar o coeficiente linear. Logo, é a alternativa A. Aí você, na prova, preciso achar o coeficiente angular, linear, você precisa achar o angular e deduzir através das alternativas qual marcar. Você já fez um cálculo justificando a sua marcação, tá? Vamos para a questão número 8. É uma questão que não exige de você nenhum registro de cálculo, porque ela é uma análise de gráfico. Veja só, você tem valores P e Q, que são locadoras, e esses valores são de diárias de carros. E aí a pergunta é, o valor da locadora Q é menor ou igual à locadora P? Então, aonde que a curva Q ela é menor que a curva, no caso, a reta P? Então, olha para você ver, aqui, ó, ela é menor, e aqui também ela é menor. E ela é menor em qual intervalo? Olha, ela é menor no intervalo daqui de 0 até 20, esse intervalo que ela é menor, e ela é menor nesse intervalo de 100 até 160, nesse intervalo. E aí a alternativa que você vai marcar é dentro desses dois intervalos. Essa não tem necessidade nenhuma de cálculo. A 9 ela é bem semelhante com a 10. Se você consegue resolver a 9, você consegue resolver a 10 também. Na 9, você tem que descobrir a soma da ordenada do vértice com a abscissa do A. Que é isso? Então, a gente já está tratando ali de função quadrática. Eu quero a ordenada do vértice. O que é ordenada do vértice? É o y do vértice. Então, eu preciso achar o y do vértice. E depois, eu quero a abscissa. O que é a abscissa? É o x do ponto A. Então, eu preciso achar essa coordenada do A
e eu preciso achar exatamente esse valor do x aqui. Para eu fazer qualquer mexida com essa parábola, eu preciso da lei de formação. E para a lei de formação, eu preciso usar a forma fatorada dessa expressão. E aí eu vou te apresentar a forma fatorada da equação do segundo grau, que ela é dada assim, ó, a que multiplica x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Ok? Vamos determinar, então, quem são as raízes da função. Quem são elas? São valores que estão em cima do eixo do x. Então, as raízes ali são 1 e 5. Quem é o x e o y da parábola? São pontos quaisquer que eu pego na parábola, mas pode ser qualquer ponto. Qualquer coordenada que tenha valor de x e valor de y. Aqui eu não tenho, ó. Aqui eu não tenho. Aqui também eu não tenho. Aqui eu tenho. E essas coordenadas não podem ser as coordenadas das raízes, tá? Tem que ser diferente. Qual é essa coordenada? Eu não tenho ninguém ligado no x para ela, ó. Não tenho ninguém, o ninguém no caso é o 0. E tenho o valor 5 para y. Certo? Aí agora, nós vamos substituir o valor. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos substituir 0 no valor do x e vamos substituir 5 no valor do y. E as raízes, 1 e 5. Vamos fazer essa substituição. Então, nós vamos ter 5 igual a A vezes, quem é o x do ponto? 0 menos a primeira raiz, 0 menos a segunda raiz. Pronto, pronto, pronto. Agora eu tenho que resolver essa parada aqui para descobrir o valor do A. Então, eu vou ter 5 igual a A, que multiplica esse cara deu menos 1 e esse cara deu menos 5. Coloco parêntese para separar sinal e vamos ter, então, 1 vezes 5 e menos vezes menos. Vai dar mais 5. Mais 5 vezes o A, 5A. Vou colocar A vezes 5. Porque o que está multiplicando vai passar dividindo. 5 dividido por 5, nós vamos ter o A igual a 1. Para que eu preciso disso? Para pegar esta equação, a forma reduzida, a forma fatorada, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, e assim obter a equação da parábola. Aí, com essa equação, eu consigo qualquer coisa da parábola. Então, veja só. O valor do A a gente achou como 1. Eu não estou substituindo agora nem x nem y, só o valor do A e as raízes. A primeira raiz era 1 e a segunda raiz era 5. Pronto. Essa aqui é a equação. Aí, agora, nós precisamos descobrir o quê? Quando o y é 5, ele bate nesse ponto aqui. E esse ponto aqui, ele é um valor que está aqui, para x. Então, quando o y é 5, qual é o valor que eu tenho para x igual a 1? Porém, a parábola é muito bonita. Bonita mesmo. E eu vou ter aqui, ó, um eixo que a gente chama eixo de simetria, ó, que separa a parábola em duas imagens idênticas. Então, se esse 5 está pegando aqui no 0, olha, a distância de 0 até 1 é uma unidade. Essa distância tem que ser a mesma do outro lado. Então, aqui também tem que ter uma unidade. Logo, esse valor aqui vai ser o quê? Vai ser 6. Por quê, Kênia? Porque eu tenho 5 unidades, mais uma que eu sei que é esse espaço aqui, por ser simétrico, então vai dar 6. Pronto. Pronto, prontinho. Agora, para achar o y do vértice, eu consigo descobrir o x do vértice com tranquilidade aqui. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o meio de 1 e 5.
Qual é o número que está no meio de 1 e 5? Se você não souber de cabeça, é só você fazer isso aqui, ó. 1 mais o 5, 1 mais o 5 e dividir por 2. Então, 1 mais 5, 6 dividido por 2 é o 3. É o meio de 1 e 5. Pronto. Esse 3 é o valor do x, e eu tenho um valor específico de y aqui, ó. Então, eu vou pegar 3, que é esse 3 aqui, e vou substituir naquela expressão que eu achei para achar o valor do y correspondente ao x igual a 3. Então, ali naquele roxinho, eu vou colocar o número 3. Então, eu tenho y é igual a 1, 3 menos 1, aqui tu está multiplicando, e 3 menos 5. Então, y é 1 vezes esse cara, 2. Esse cara tem 3 e deve 5. Está devendo 2. Totalizando essa multiplicação, 1 vezes 2 vezes 2, 4. Só que mais vezes menos é menos 4. Pronto, esse é o y do vértice. O que o exercício quer mesmo? Ele quer a soma da ordenada, ou seja, ele quer a soma do y do vértice, menos 4, e a abscissa do ponto A, então mais 6. Eu devo 4 e tenho 6, eu estou com 2. Então, é letra B. Para finalizarmos, então, nós temos a função quadrática novamente, com as raízes 1 e 5, e a ordenada do vértice agora mudou, passou a ser 12. Ele quer saber o f de 0. Logo, a gente precisa saber as raízes. As raízes não, a gente precisa saber a equação. Então, qual que é a forma fatorada? Y é igual a que multiplica x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Eu preciso de pontos quaisquer da parábola. Para isso, você lembra que se isso aqui é as raízes, qual que é o meio dessas raízes? Qual que é o meio do 1 e do 5? É o 3. Então, a gente já sabe que o x do vértice é 3. E a ordenada do vértice, ou seja, y do vértice, é 12. Logo, eu vou ter x3 e y12. Então, vou pegar essa informação e colocar aonde tem as letras y e x. Então, 12 é o y, a que multiplica. Esse x é o 3, quando o y vale 12. A primeira raiz é o número 1. A segunda raiz é o número 5. Vamos resolver toda a equação para descobrir o valor do a. Então, aqui nós temos 2. E aqui nós temos menos 2. Aqui, você lembra que deu 4, negativo. Então, deu 12. A que multiplica menos 4. Esse menos 4 precisa passar dividindo, né? Subtraindo, dividindo. Então, o A vai ser 12 dividido por menos 4, que vai dar menos 3. 12 por 4 é 3, mais com menos é menos. Então, o A dando menos 3, nós vamos ter qual expressão? Observe o que eu vou substituir. Só vou substituir as raízes e o valor do A. Então, nós temos 3 negativo, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Observe que eu não substituí o x e o y do vértice. Aqui é a nossa expressão. Aí o exercício quer de você o seguinte, quanto que é f de 0? Se está dentro do parêntese aqui, ó, quer dizer que é valor de x. Então, eu vou colocar 0 aqui e aqui, para x, para encontrar o y. Então, quanto que dá 0 menos 1 e 0 menos 5? Então, y vai ser menos 3 vezes menos 1 e menos 5. Vamos nos atentar aos detalhes, né? 3 vezes 1 é 3 vezes 5 é 15. Menos vezes menos é mais vezes menos
é menos. Então, eu vou ter menos 15. Logo, é letra A. Aí, agora, nos próximos vídeos, você vai ter as outras próximas 10 questões. Eu espero que você tenha entendido. Volte quantas vezes for necessário no vídeo, pause, peça explicação, entenda de fato como é que foi feito os cálculos para você fazer uma excelente prova. Até a próxima!